Vamos ao vivo ao CT da Barra Funda. Hoje está tudo liberado, hein, Marcel? O Gudrian estava ali na beira do campo, no Palmeiras, e aí no vizinho também, né? O Fernando Diniz abriu o treino. Você está acompanhando tudo de perto, Marcel. As informações, então, do São Paulo aqui no Bom Dia Fox. Um abraço, Marcel. Tudo bem, Calheiros. Na verdade, é só o aquecimento liberado por aqui, viu? Ontem foi na mesma toada. A hora que começar a parte tática, o Diniz fecha e aí a assessoria já vem nos comunicar para deixarmos o CT. Mas no aquecimento a gente já pôde acompanhar que o Bruno Alves veio a campo, zagueiro do São Paulo, que no último jogo, segunda-feira no empate 1-1 contra o Novo Horizontino, tomou uma pancada forte no tornozelo, saiu ali carregado, não conseguia nem colocar o pé no chão, mas ele fez trabalho logo na terça, na quarta, ontem veio a campo e hoje mais uma vez está participando pelo menos desse aquecimento que nós temos acesso aqui no CT da Barra Funda. Ele ainda é dúvida para o jogo de domingo contra o Santo André. Caso o Bruno Alves não possa atuar, o técnico Fernando Diniz deve colocar em campo o Anderson Martins. O São Paulo então joga domingo 18 horas contra o Santo André no ABC Paulista. O Santo André que faz uma grande campanha no campeonato estadual até aqui, em 4 jogos tem 3 vitórias. E na quarta-feira o Santo André jogando pela Copa do Brasil venceu o Criciúma pelo placar de 4-1. Vamos então acompanhar aqui algumas imagens do treino do São Paulo. O técnico Fernando Diniz preparando a equipe tricolor. O São Paulo até aqui em 5 jogos no Campeonato Paulista tem 2 vitórias e 2 empates. A gente pode acompanhar a movimentação dos jogadores. O Alexandre Pato, que inclusive vive um jejum de gols, né? A última vez que ele foi à rede foi em agosto do ano passado, naquela partida contra o Santos. O Cuca ainda era o técnico tricolor. O Pato este ano não foi à rede ainda nenhuma vez e no ano passado vive esse jejum. Daniel Alves também treinando normalmente, a gente pode acompanhar o Reinaldo, Vitor Bueno, enfim, Calheiros, treino do São Paulo, por enquanto aquecimento liberado, é este tricolor, repito, invicto no Paulistão, 4 jogos até aqui, 2 vitórias e 2 empates, Calheiros. O Marcel, só que a fase do Pato, ela é tão difícil, viu, Renato? O Marcel Caprese disse ali, né? O Alexandre Pato está trabalhando, está treinando, ele não foi às redes ainda esse ano. Ele foi 2 vezes na última rodada, só que a arbitragem equivocadamente tirou 2 gols do Alexandre Pato e tirou o resultado aí do São Paulo. O Pato agora vai ganhar mais espaço com o Elinho lesionado, o Antony ainda na seleção brasileira. Então é a expectativa de gol. A gente tem o Everton no banco de reservas também, então o Pato o Trellis reintegrado. O Trellis também, então a expectativa de gols aí. O Pato, ele foi bem no último jogo, que ele entrou, foi o primeiro que ele entrou como titular, né? Então é uma esperança aí. Queria saber como é que ele está vendo esse treinamento do Pato, se ele está em alguma posição diferente, ou não sei, como é que ele... Acho que Fernando Diniz está usando o Pato nesse treinamento. Não começou não, né? Só aquecimento, só no aquecimento com bola. ainda, né? Foi o que ele Essa falou, é uma expectativa para amanhã dessa sexta-feira. Ô Marcel Capretes, eu queria falar de um outro jogador, queria falar de um jogador que o Paulo Lima também vem apostando muitas fichas em 2020. Inclusive, Marcel, a gente tem a capa do lance aí, a gente mostrou mais cedo a capa do lance de São Paulo. Ele está na capa lá. São Paulo está apostando muito na recuperação do Hernanes. Como cara, o pensador desse meio-campo do São Paulo. Tá com moral profeta, ô Marcel? Conta pra gente aí como é que tá a situação do Hernanes. Fisicamente, nenhuma preocupação, né? Nenhuma preocupação, Calheiros. O Hernanes, ele tem falado aqui nos bastidores do CT da Barra Funda que ele não sente nenhuma dor. O Hernanes fisicamente está muito bem. O ano passado ele jogava uma partida e ele não conseguia se recuperar para a próxima porque ele ficava ainda tratando de dores. Ele sofreu demais no ano passado com dores, não conseguiu ter uma sequência. Logo que o Fernando Diniz chegou, ele colocou ali não só o Hernanes, mas também o próprio Pato como jogadores fundamentais. O Diniz chegou até a dar entrevista falando que queria que a bola passasse toda hora pelos pés do Hernanes, que é ambidestro, né? Então ele gera uma dificuldade ali para a marcação incrível, porque o marcador nunca sabe para que lado ele vai cortar. Só que durante o Brasileirão, na reta final, o Hernanes não conseguiu jogar, ele foi para o banco de reservas, e se a gente pegar a sequência final do São Paulo, quando o time deu aquela engrenada e conseguiu a vaga na fase de grupos da Libertadores, o Hernanes foi banco. O Igor Gomes, que hoje está na seleção olímpica, tomou conta da posição e terminou o ano como titular. 2020 começa a temporada com o Igor Gomes
Gomes na seleção e o Hernanes ganha espaço. Marcou um gol contra a Ferroviária e isso conta e conta muito. O torcedor pode pensar, poxa, mas é campeonato estadual, começo de ano, mas conta muito, né, Calheiros? Para o moral, para a confiança do jogador. Então o Hernanes hoje é titular. O Igor Gomes voltando a semana que vem, eu fico na dúvida, acompanhando o Diniz, o trabalho, os treinos, fico na dúvida, por exemplo, Calheiros, se no sábado que vem, já com o Igor Gomes de volta, se ele volta como titular. Eu apostaria que para sábado que vem, no clássico contra o Corinthians, o Hernanes será mantido como titular, viu, Calheiros? Paulo Lima, aí o jogador, que você tá cheio de confiança para esse ano. Aí não pode ser diferente, né? Qualidade ele tem de sobra. E o Caprese trouxe a informação de que a parte física dele, as dores estão sumindo, e você vê que ele tá seco mesmo, né? E, olha, por mais que o Igor Gomes seja da nova geração, é um cara que pode, até de certo ponto, dividir a temporada com o Hernanes, né? Não se exige ou não se pensa exigir do Hernanes jogar 60 partidas, 50 e poucas partidas durante a temporada. É impossível. Mas que ele tem a qualidade nesse meio campo superior a quem joga ao lado dele, isso aí não tem a menor dúvida. Ô, Rodrigo Bueno, você que há muitos anos acompanha de perto o São Paulo, você se animou com a última atuação do São Paulo, onde a arbitragem foi protagonista e São Paulo, para muitos, teve a melhor atuação até? Fez um bom jogo, criou muitas situações e apesar de uma arbitragem tenebrosa, eu confesso, você falou, eu acompanho o São Paulo há muito tempo. Sim. São Paulo ser tão prejudicado num jogo só, eu não me lembro. É verdade. Assim, especialmente contra time pequeno no Morumbi, né? Normalmente juiz ajuda o time grande, ou o juiz é caseiro, ajuda... São Paulo estava no Morumbi contra um time pequeno reserva, né? E o São Paulo foi muito tungado. Apesar disso, o São Paulo teve sérios problemas de finalização. E eu tava tentando ver aqui, né? O pessoal fala, não tem que treinar a finalização. Diz que o Diniz fez um treino de finalização recente com a turma da frente. O São Paulo precisa fazer gols, é o grande problema. Então, legal, jogou bem, criou, time reserva do Novo Horizontino, é obrigação de São Paulo no Morumbi. Mas precisa fazer gols. Mesmo o juiz anulando 2 gols, mesmo o juiz não dando 2 pênaltis e tal, não expulsou o jogador que quase quebrou o Bruno Alves. Bruno Alves é até dúvida até agora. O jogador não ia nem dar cartão amarelo, o juiz não ia nem expulsar, né? Nem expulsou. Bom, fato que o São Paulo precisa acertar a casinha. E isso vale para todo mundo. Vale desde o Pablo, que está devendo. Não estou gostando do Pablo. Então, por exemplo, o Pablo é o centroavante de São Paulo. O cara foi contratado para resolver esse problema de gol. Não está resolvendo. O Pato foi melhor. Até acho que o Pato merecia não ser substituído com o Novo Horizontino, deveria ter sido o Pablo. E aí eu levantei essa discussão terça-feira aqui no Bom Dia Fox. Se o desempenho do Pablo garante a ele a titularidade absoluta, como a gente está sempre falando aqui. Nesse último jogo, eu também acho que o Alexandre Pato produziu mais do que o Pablo. Não, e a partida que ele fez, ele saiu até bravo, chateado, com razão, pela anulação dos 2 gols, pela produção dele e tal. Era a chance de ele quebrar lá esse jejum de quase 6 meses aí sem balançar as redes. Mas o São Paulo tem muita coisa para resolver ainda. O Hernanes, para mim, melhorou em relação ao ano passado, que não quer dizer muita coisa, porque ele não jogou nada o ano passado. Verdade. Então, o Igor Gomes é reserva na seleção pré-olímpica. Ontem ele entrou no jogo no final, não foi bem. Eu ainda acho que o Igor Gomes tem muita coisa para evoluir. E então realmente é uma dúvida no jogo contra o Corinthians se vai jogar o Hernanes ou o Igor Gomes. Deixa eu voltar aqui ao CT da Barra Funda, porque o Marcel, você estava falando aí, Rodrigo, você estava falando sobre o treino que o Fernando Diniz comandou ontem. Finalização. O Marcel acompanhou o dia do São Paulo ontem. Você acompanhou o dia ontem do São Paulo, né, Marcel? Você viu aí esse trabalho que fez o Fernando Diniz de finalizações? Já passa pra gente quem é que foi bem e quem é que não foi bem, hein, Marcel? Olha, Calheiros, eu vi sim ontem, né? Ontem a gente teve esses minutos a mais, foi o aquecimento e o trabalho de finalização. E assim, é claro que a gente não fez estatística, scouting, mas olhando aqui essa visão, né, do repórter aqui do lado, o desempenho do Alexandre Pato ontem na finalização chamou demais a atenção. E as bolas vinham, era um treino em que ele recebia um passe sem marcação, sem oposição, e ele ficava ali cara a cara com o goleiro. O Alexandre Pato teve desempenho acima da média, foi o que mais chamou a atenção. Repito, não tenho números, mas tenho aqui a observação
observação que a gente fez. Eu até brincava com a nossa equipe, né? O Alexandre Pato, no treinamento, era absurdo o desempenho dele, né? A gente se comparar, por exemplo, com o Tietê, que participou da atividade, o Toró também participou, né? O Pablo teve um desempenho também muito bom, né? Porque é um atacante de ofício. Mas como destaque, eu trago o Alexandre Pato. Foi impressionante o desempenho. E aí vale também uma análise qualitativa, né? As bolas que o Pato conseguia colocar nas redes eram chutes no ângulo, eram chutes em que ele tirava realmente do goleiro, e era o Thiago Volpe que fazia parte também da atividade. Não eram só os meninos, goleiros reservas do São Paulo, não. Era o Thiago Volpe, e eu posso destacar, Calheiros, o desempenho ontem do Alexandre Pato nesse trabalho de finalização foi acima da média. Olha aí, Renato Silveira, acima da média. É isso que a gente espera, aí, né? O Marcel para o Alexandre Pato nesse trabalho. Fundamento, ele tem muitas virtudes, né? Isso aí é inegável. Que a gente questiona aqui a intensidade, né? E a atenção dele, né? Às vezes a gente vê um Pato muito desatento em campo, fora do jogo, como se não tivesse ali presente 100%. E a gente espera a melhora dele sempre. É um jogador super talentoso, então vamos ver se esse treinamento de ontem vai gerar bons frutos no próximo jogo. Porque interessante, a gente estava falando, inclusive, essa semana, quando surgiu a notícia no Palmeiras, que o William e Luiz Adriano terminaram o último jogo contra o Red Bull juntos. Né? E a gente viu agora há pouco o Luxemburgo conversando com os titulares, o Willian e Luiz Adriano. E a gente até fez uma comparação com o São Paulo, porque essa dupla, Luiz Adriano e Willian, eles conseguem fazer o rodízio, porque eles têm características, né? Eles sabem jogar pelo lado e sabem jogar como referência. E no São Paulo, isso vale também para o Pablo e para o Alexandre Pato. Eles têm invertido. Eles têm invertido. Contra o Novo Horizontino, eles trocaram muito. Eles trocam de posição. A questão é, Rodrigo, vai voltar o Antony. E como é que você tira o Vitor Bueno do time? Vitor Bueno é queridinho do Diniz nesse time. Mas ele não tá bem? Ele acabou sendo até artilheiro, sem querer, querendo, ele virou artilheiro do São Paulo no Brasileiro do ano passado e ele tá fixo na ponta esquerda. Então a tendência é de o Antony ocupar o lateral direito, embora o Antony também ontem não jogou bem, e o jogo dele é muito previsível. E aí o Pato e o Pablo devem disputar posição. E isso é uma coisa maluca, né, do futebol e do esporte. O Pato é muito melhor que o Pablo, mas é muito melhor. Tecnicamente, a diferença entre eles é absurda. Também acho. Né? Em tese, eles não poderiam caber na mesma frase na parte técnica, na questão de talento, como falou a Renata. Só que o Pato, às vezes com apatia, com um pouco de desinteresse, né? Ele disputa com um jogador que tem uma dificuldade muito maior de finalização. Você vê, faz um treino de finalização, o Pato finaliza melhor do que o Pablo, que durante boa parte da carreira no Furacão nem era um centroavante, jogava de beirada também. Mas eu acho que se o Pablo não se coçar, a própria torcida vai pedir o Pato no lugar dele, ou qualquer outro jogador no lugar dele, como aconteceu em um jogo no Morumbi o ano passado. Já devia estar se coçando há muito tempo o Alexandre Pato, hein? Mas dá tempo ainda, hein? Eu também levo fé, olha. Se o Pato colocar a cabeça no lugar e jogar com mais intensidade, e ele é um cara forte fisicamente, ele tem tudo aí, hein, pra se firmar nesse time do São Paulo. Beleza? Esse vídeo aqui é um rápido agradecimento ao João Pedro, um dos meus professores, que nesse mês de janeiro me ajudou a faturar mais de 17 mil reais em comissões. Vou mostrar aqui pra vocês, vou até dar uma atualizada na minha tela da Monetize. Então, como vocês podem ver, até passou um pouco de 17 mil. Valeu, João Pedro e toda a equipe. Tamo junto. Você também pode fazer isso. Quer saber como? Então clica no link da descrição desse vídeo que eu vou te ensinar.